Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje eu vou mostrar algumas ferramentas novas que foram melhoradas no Rhino 6 em relação às anotações. Então confere aí na sequência. Bom, então começando, eu vou trazer aqui algumas opções e como o Rhino 6 vem padrão nessas configurações. Então o que é interessante e o que mudou e melhorou também, vou mudar aqui para Pen, que é o estilo de visualização. Então esse estilo aqui ele traz as linhas como se fossem passadas em caneta e ele dá um efeito aqui no fundo que a gente consegue ver, que é como se fosse um papel. Eu vou conseguir alterar isso para ficar mais fácil de trabalhar e de uma forma mais simples para a gente aplicar em outras situações. Então, por exemplo, se eu quiser tirar esse papel de parede, eu vou vir aqui em Display Options e eu venho aqui na aba Pen. Eu tenho algumas opções e eu vou trazer aqui na Viewport a parte de Background. Então eu vou mudar isso para Solid Color. Eu vou colocar um branco, por exemplo. Dou um OK e fica tudo salvo. Agora eu tenho um fundo branco, fica um pouco mais fácil de trabalhar. Então primeiro que as configurações para se trabalhar com o Make 2D no Rhino 6 são um pouco melhores. Vou fazer um exemplo aqui em Make 2D. Seleciono um objeto e eu tenho aqui algumas opções como a vista que eu vou trabalhar, que era padrão do anterior. Eu tenho aqui algumas opções, se eu vou incluir o C-Plane, em que ele está gravado, se vai ser realmente a vista que eu estou trabalhando, e as opções aqui no caso de produzir vistas adicionais desse mesmo objeto. Eu posso mudar o tipo de layer, para onde que ele vai a propriedade, se ele vai pegar tangente, se ele vai pegar hidden lines, que são as linhas que não aparecem na vista. Esse Cine Silhouette, ele vai ser um contorno do objeto. É bem interessante porque funciona também para Mesh, que era uma coisa que não funcionava antigamente. Eu tenho aqui, ó, Clipping Plane Intersections. Se eu quiser trabalhar com Clipping Plane, eu posso agrupar automaticamente já. Então eu vou colocar isso, coloco a vista e vou dar um OK para executar a ferramenta. E uma outra coisa que também a gente pode observar, na parte inferior aqui direita, eu consigo ver o progresso da ferramenta. Então você já sabe exatamente quanto tempo vai levar, não precisa só ficar guardando pela vista lateral. Assim finalizado, eu vou ter as linhas prontas, já com elas agrupadas, que facilita bastante. Modelo finalizado, eu vou conferir na vista top. No caso estavam todas as vistas selecionadas, então eu construí todas elas. Já testando aquela função de Mesh que eu mencionei, aqui nesse exemplo eu tenho uma Mesh que eu vou trabalhar com o Make 2D também, que era uma coisa que anteriormente a gente não conseguia fazer. Vou habilitar essa opção aqui de Cine Silhouette, vou manter somente o View, tangente não vou habilitar, tirar o Clipping Plane e vou dar um agrupar. Vou dar um OK, posso colocar até um nome já, para ele mudar a layer e criar uma nova. Finalizado eu tenho duas coisas, uma nova layer aqui, diferente daquela anterior, então eu tenho aqui a vista que eu renderizei, essa nova vista, então o objeto ele já pertence àquela layer nomeada. Eu tenho aqui exatamente a silhueta dessa mão, que na verdade é uma mesh, então agora não necessariamente você precisa que o modelo seja um polysurface para conseguir trabalhar com lines. Você pode reproduzir muito bem uma vista a partir de uma mesh. Então nesse caso selecionei, vou mandar aqui o Tangent Edges, coloco para projetar. Eu recomendo não se utilizar o Hidden Lines, que são as linhas escondidas que sairiam tracejadas, porque ele vai considerar muita coisa. Então aqui você já consegue produzir linhas 2D de mesh também no Rhino 6. Então com essa parte testada, eu vou trazer aqui uma outra opção que eu acho interessante. Vou desligar essa layer, vou deletar essa anterior, vou dar um purge para eliminar tudo que eu não estou utilizando e vou dar layers aqui. Assim eu dou uma limpada nesses objetos. Então dessa vez eu vou digitar aqui o comando Isometric e vou trabalhar com essa vista, Southeast na verdade. Ele vai colocar uma vista em ortogonal, fazendo com que as linhas sejam paralelas, que é o mais correto para se trabalhar com documentação. Então, uma coisa que é interessante no caso aqui, se eu voltar para Pen, fundo branco, posso trabalhar com uma anotação aqui, por exemplo. Vou desabilitar o Near. E eu posso criar minhas anotações
fica um pouco mais intuitivo, né? Um pouco mais livre para se trabalhar também. Se você precisar de um auxílio, você pode utilizar uma segunda vista, como no caso de uma orientação. Então aqui, por exemplo, eu poderia pegar esse diâmetro, vou trazer ele aqui, uma região que você possa visualizar de forma fácil. Vou adicionar aqui umas novas opções, somente para ficar mais interessante. Depois que eu finalizei, eu preciso voltar para a minha vista isométrica. Eu volto aqui nessa vista e eu posso editar com F10 essas minhas anotações. Agora, uma outra vantagem, é importante lembrar que se você rotacionar o objeto, você perde a angulação correta, que são os 30 graus. Ele fica, se você traçar uma linha no ponto zero, então é sempre bom, mas você pode dar o pan e dar um zoom, que não vai interferir nessas linhas paralelas. O importante é que essas linhas paralelas estejam presentes para estar bem documentado. Além das novidades do Make 2D, você pode trabalhar da mesma forma com o Snapshot, por exemplo. Então aqui nesse caso eu poderia salvar tudo isso, Snapshot 1. Então eu vou manter aqui no caso a câmera, né? Renderização. Eu posso escolher o que eu vou utilizar, não vou habilitar nada, posso manter a posição dos objetos, o Display Mode, que é o que eu preciso, iluminação, as layers e o que eu vou manter. Salvo a primeira parte, eu posso fazer a utilização novamente, né, como nós já vimos no vídeo anterior. Você pode conferir na playlist que eu falo sobre os snapshots aqui no Rhino 6. Então vou fazer algumas modificações somente para a gente visualizar como que fica tudo isso. Tudo pronto, tiro o zoom para selecionar, vou salvar como número 2. Mantenha as opções, então ok. Lembrando que se eu vier aqui nas configurações de animação, ele vai tocar o snapshot com animação. Então se eu estou em 2 e quero voltar para 1, ele vai fazer a animação. Isso aqui você pode gravar e utilizar em alguma apresentação, que vai ficar bem interessante. Então voltando, conforme essa cena vai ficando mais complexa, pode interferir na renderização também. Dentro dessas 9 configurações de anotação e também dessa nova vista, uma outra vantagem que eu acho bem interessante é que eu posso trabalhar, por exemplo, com View Capture. Então eu posso utilizar o comando View Capture to File ou clicando com o direito Capture to File. Com certeza tem alguma opção aqui na parte de menus, mas eu vou utilizar por enquanto os comandos, que fica um pouco mais rápido. Aqui nesse menu eu tenho minhas configurações padrão, ele vai salvar esse fundo, posso habilitar grid ou não, o eixo XYZ, se eu vou incluir o C-Plane, eu posso colocar essa opção que é bem interessante, Transparent Background. Então quando eu clicar para salvar, ele vai me oferecer para salvar um PNG, o que vai facilitar na hora de trabalhar, por exemplo, com alguma apresentação. Salvando esse arquivo, eu posso importar no Photoshop, por exemplo. No caso aqui, eu vou alterar a configuração e mudar a resolução para Viewport. Eu poderia mudar também, mas eu vou manter e vou salvar aqui com o PNG. Depois de salvo, eu posso abrir, por exemplo, um programa como o Photoshop e trabalhar como se fosse um objeto à parte. Então facilita bastante, porque eu posso colocar aqui, por exemplo, o que eu estou precisando para esse projeto e fazer uma breve descrição mais detalhada. Então, uma opção bem interessante que combina duas coisas: a parte de anotação, que o Rhino 5 já fazia, mas agora você tem muito mais flexibilidade, porque você pode já colocar as cotas, você já executa o Make 2D e você pode utilizar todas essas funções para uma possível apresentação, que vai deixar bem mais interessante. Agora, uma outra função ainda que você pode aproveitar todas essas questões, eu vou colocar aqui, por exemplo, em Viewport Perspectiva novamente, vou colocar em Render, que é esse render padrão da Viewport do Rhino, para mim interessante o suficiente. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui um Viewport
Capture to File. Vou manter o fundo transparente ou não, mas nesse caso eu vou manter. Salvo essa como render no Express. E eu vou voltar aqui para Pen e vou salvar novamente. Eu vou colocar aqui como Pen, Express novamente. E uma possível edição, eu consigo combinar essas duas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu trago as linhas e trago ainda o fundo que eu quiser, porque eu estou com o fundo transparente, setei transparente lá no Rhino. E eu posso exibir as linhas desse objeto por cima do rendering, que é uma coisa bem interessante quando você precisa demonstrar como que está funcionando essa malha. E aí, se você está no Photoshop, você tem controle de tudo, você pode deixar as linhas mais grossas ou não. Você pode até inverter as cores das linhas de forma muito mais fácil e editável. E tudo isso pode ser combinado novamente. E você pode ter muito mais flexibilidade. Então essas novas funções agilizam bastante e deixam muito mais interessante a sua apresentação, porque torna flexível também a utilização de todo o 3D que você faz no Rhinoceros. Então agora você não precisa necessariamente modelar somente para utilizar o 3D. Você pode modelar para se aproveitar dessas linhas que são criadas no Rhinoceros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe os comentários e recomendações aqui na parte de baixo do vídeo. Na descrição tem mais informações sobre o curso e outras ferramentas você encontra na playlist. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.